Olá, queridos jovens e queridos pais, tudo bem? Vamos para mais uma aula de orientação de estudos. Mas antes, vamos retomar um pouco do que a gente falou nas duas últimas aulas. Na última aula, então, ou melhor, na penúltima aula, basicamente a gente falou sobre a responsabilidade. A responsabilidade do estudo está sobre você. Você é responsável por organizar, por determinar um horário, até mesmo por não fazer a tarefa. Quem é o maior responsável acaba sendo você. Então, precisamos muitas vezes focar nesta questão da responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, eu preciso estudar, eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas metas. Também nós falamos sobre a organização pessoal. O que seria a organização pessoal? Falamos basicamente de como a gente faz para a gente ter um bom fluido nos estudos, como a gente pode organizar os estudos por disciplina, pensarmos quais disciplinas a gente vai estudar. Olha minha colinha voando aqui. Hoje eu estou no jardim da escola, se vocês ouvirem ruídos externos e tudo mais, aguenta um pouco aí, tá bom? Hoje eu estou aproveitando esse espaço aqui da escola, para um cenário mais bonito, até mesmo mais agradável. Então vamos retomar. Então a gente precisa separar os estudos por disciplinas, qual é a minha meta diária, o que eu quero alcançar através dos estudos, ou o que eu preciso alcançar através dos estudos. Então, esses foram alguns dos pontos que a gente até mesmo falou um pouco. Precisamos ser realistas. Quais são as minhas dificuldades, até mesmo dentro da orientação de estudos? O que eu preciso reforçar? O que eu preciso, qual matéria eu estou precisando de apoio? Em que matéria eu não estou indo bem? Talvez você se dê super bem, como eu já falei no outro vídeo, nas matérias de humanas, português, filosofia, história, geografia. Porém você não é que você é burro, né? Gosto de frisar bem isso. Você não é burro, mas talvez você tenha uma defasagem na questão do ensino de geografia, não, que a gente já falou. Química, física, a própria matemática. Para muita gente é difícil falar em matemática. Quantas pessoas têm a dificuldade em fazer um cálculo matemático? Porém, esse cálculo, essa dificuldade vai acabar se refletindo nas outras matérias. Porém, também a gente precisa estar preparadíssimo para qualquer imprevisto que aconteça em nossas vidas. Ignorar também as distrações foi um assunto bem decorrente dentro do nosso vídeo anterior, que é como agora. Agora eu estou aqui no jardim da escola, vocês podem ouvir até alguns barulhos externos de pessoas falando, os próprios alunos. Seria uma distração. Se eu estivesse estudando, esse seria o melhor lugar, apesar de eu estar num lugar bonito, arejado, gostoso de estar, mas não é o local ideal para eu estar. Por quê? É um local que vai me distrair, seja por causa dos barulhos que estão ocorrendo, seja porque às vezes eu estou estudando aqui, uma pessoa me chama, eu olho, uma pessoa passa, enfim, essa pessoa vai tirar o meu foco. Lá na frente, bem lá na frente nos vídeos, a gente ainda vai falar sobre foco. Nesse momento não, a gente vai simplesmente falar, a gente já até falou um pouco de distração, e depois a gente vai falar como melhorar esse foco, o que é preciso, que técnicas eu posso usar para melhorar no meu foco. Outra coisa que foi
bem falada no último vídeo, foi falado sobre as anotações. A importância de você ter um papel, né? Como eu tô aqui com a minha colinha, né? Quero mostrar aqui, ó, minha colinha. Você fazer as anotações. Eu, obviamente, dentro do vídeo, eu não tô com todas as frases que eu preciso falar, com todo o assunto. Eu simplesmente grifei os tópicos que eu preciso falar. Quais assuntos principais eu vou precisar abordar nesse dia. Então é necessário sempre estar caderno, caneta, lápis, escrever, seja um caderno grande, seja uma cadernetinha, não sei qual vai ser seu hábito dentro do estudo, mas é necessário fazer anotações. O professor está dando aula de matemática, vou jogar para minha matéria, está dando aula lá sobre matemática, está falando de equação de segundo grau. Não estou entendendo bulufas o que o professor está falando da equação de segundo grau. Faço uma anotação lá em não entendi dessa forma e grifo em amarelo. Por que eu grifo? Porque eu vou perguntar para o professor. Professor, o senhor pode explicar novamente essa fórmula de segundo grau aqui? Não entendi. Aí o professor vai te perguntar, o que você não entendeu? Você pode responder, professor, não entendi esta parte da fórmula, ou não entendi nada, não entendi qual é o conceito da fórmula. Uma outra coisa que precisa ser pensado também é respeitar o limite do seu corpo e da sua mente. Não adianta você vir para a escola durante a manhã toda, você passar aqui no Jacob, estudando matemática, estudando física, estudando química, estudando português. E aí, à tarde, você chega em sua casa, almoça, dá aquela preguiça danada, principalmente se você deitar no sofá e já era, acabou, game over para os estudos, né? Até você pode descansar, não tem problema nenhum. Senta lá no sofá, assiste uma série lá 1 hora, bonitinho e tudo mais. E aí você propõe um horário. Lembra que a gente falou? Tem um horário fixo. Então, precisa manter melhor esse horário fixo dentro da sua vida, dentro do que você propôs. Se todo dia eu irei estudar das 3 da tarde às 6 da tarde, é esse horário que eu vou estudar. Não vou fugir desse horário. Então, eu chego 1 hora, da 1 até as 3, eu almoço, eu deito no sofá, eu durmo, assisto série, puxo meu cochilo. Tem algum problema, professor? Nenhum problema. Desde que às 3 da tarde você retome os seus estudos. E aí, outra coisa que precisa ser pensado: quanto tempo eu estou estudando? Será que estudar 3 horas, 4 horas, 5 horas está me fazendo bem? É isso que está me rendendo? Estudar tanto tempo assim? Vale a pena? Será que é esse o objetivo que eu quero para a minha vida? Será que eu estou conseguindo assimilar tudo o que o meu professor está dizendo nesse período de tempo? Então, é esta questão que a gente tem que pensar. Hoje, especificamente na matéria de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a organização não pessoal, porque esse ponto a gente acabou de transpassar por ele. Eu acabei de falar um pouco das metas diárias, de ser realista, de pensar nos imprevistos, né, ignorar as distrações do barulho, fazer as anotações, entre outros pontos que eu já levantei. Então, se eu falar novamente desses pontos, eu estou sendo redundante com você. Mas hoje a gente vai falar da organização, mas uma organização voltada para o seu material mesmo.
o material da escola, do seu canto de estudo. Então vamos lá. Primeiramente a gente precisa pensar então num canto de estudo. Até foi providencial, podemos dizer assim, a questão do jardim. O jardim você pode ver que continua com barulhos externos, mesmo eu com fone de ouvido aqui, ó, continua tendo barulho do mesmo jeito, ele abafando um pouco o barulho continua. Então você precisa ter um canto de estudo, como já foi até explicado em outras aulas. Não pode ser um canto que as pessoas transitem, ou você pode combinar com as pessoas da sua casa durante aquele horário. Olha, todo dia eu irei estudar das 3 às 6. Então das 3 às 6 vou me trancar no quarto, não quero ouvir barulho. Das 3 às 6, por favor, vou estar estudando na mesa da cozinha. Evitem este cômodo. Eu preciso estar neste lugar, nesta hora. Entende qual é a dinâmica? Você não pode se distrair ou deixar que barulhos externos vão te distrair. Então, primeira coisa, tenha um espaço. Segundo, é a organização. Como eu vou organizar esse material? Como é que eu vou ter esse material organizadinho, bonitinho, para me atender? Antes da gente já abrir na organização própria, dita mesmo, do material, vamos falar um pouco sobre pensar em ter um calendário. Por que ter um calendário? Por que pensar em ter um calendário? Porque um calendário, ele é importante. E quando eu digo um calendário, eu estou dizendo calendário mesmo de papel, calendário de mesinha, onde você faz o xizinho mesmo lá, ó. Por quê? Pode ser, professor, o calendário digital do meu celular? Pode. Ele vai te avisar? Ele vai gerar um alarme? Ok, pode ser também. Porém, o de papel ele vai ter um resultado um pouco melhor, porque todos os dias naquele seu canto de estudo você vai já deixar um calendário lá armado, pequenininho assim, quadradinho, não sei, do jeito que você escolher, um calendário bonitinho. Vai fazer o X. Hoje, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Na quinta, então, eu estudo as matérias que eu tenho dificuldade em cálculo. Vou estudar química. Durante as 3 horas vou me debruçar sobre química e física. São as duas matérias que tá pegando. São as duas matérias que tá pesado. Então, você faz o X no seu calendário, dizendo: hoje eu estudo química, hoje eu vou estudar física. É uma maneira, vou virar minha colinha aqui. Você vai precisar, claramente, com esse calendário ter o quê? Uma programação. O que é essa programação? É pensar no que você vai estudar. Não estudar por estudar. Simples assim. O que eu vou estudar? Vou pegar um exemplo bem atual. O professor de História resolveu dar uma atividade sobre a Rússia e a Ucrânia, sobre o conflito que está acontecendo, está em todos os noticiários, mas eu não entendi nada desse conflito. Não entendi o porquê que a Rússia invadiu a Ucrânia. Tá, então você vai precisar se programar. Então nesse dia, seja sexta, seja sábado, seja domingo, eu vou estudar a guerra. Como eu vou estudar? Seja através do YouTube, se para você é mais fácil, seja através de um documentário, seja através até mesmo de um livro, né? Existem vários livros já que
Obviamente não vão falar do conflito, objetivamente, mas vão falar de todo um histórico, quando a Ucrânia ainda pertencia à antiga União Soviética, depois ela se separa e tudo mais. Então vai ter todos esses dados dentro de um livro. Tá, fiz minha programação, vou estudar hoje física, vou estudar sobre as energias, vou estudar matemática, vou estudar os conjuntos numéricos, conjuntos matemáticos, números reais, números racionais, irracionais. O professor está insistindo nisso aí, não estou entendendo. Vou estudar sobre potência. Estou dando exemplos bem simples assim. Então é isso que está te pegando? Tá, o professor vai falar sobre Aristóteles na sexta. Então na quarta eu preciso fazer um relatório sobre Aristóteles. Preciso entender qual é o pensamento, qual é o conceito de Aristóteles, o que ele defendia, o porquê que esse pensador é tão importante então para a filosofia. Então a gente vai fazer uma programação. Dentro dessa programação, que eu já insisti tanto, você vai precisar de coisas básicas. Seu material. Quais materiais? Lembra que eu já falei desde a primeira aula? Separar seu caderno, seu bloco de anotação, caneta, lápis, tudo o que você precisa vai ter que estar em mãos. Não vai poder, não, agora eu esqueci a caneta. Tá bom, então eu vou levantar e vou pegar uma caneta ali. Não, agora eu esqueci a borracha, vou levantar, vou buscar. Meu Deus do céu, esqueci o corretivo. E aí vai. Aquela programação de estudos que você fez de 3 horas, com esse levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta, ela vai reduzir. Mas professor, são só 5 minutos. São só 5 minutos. Não tem problema, né? A princípio. Mas são 5 minutos para a borracha, 5 minutos para o lápis, 5 minutos para a caneta, 5 minutos para o corretivo. E aí quando você vai vendo, esses 5 minutos vai se tornar 20, 25. Outra coisa, a garrafinha d'água, até deixei hoje ela aqui. A garrafinha d'água também é um auxílio na hora de você estudar. Porque, senti sede, tá bom, né? Bebi aqui de propósito. Tá, senti sede, pronto, coloco ela aqui do lado, volto para minhas anotações. Se você não tiver essas coisas em mãos, tudo vai acabar se tornando uma grande distração. E quando você vê essas distrações, pouco vão te ajudar. Aí você vai falar assim, nossa professor, eu estudo, leio textos e leio mais textos aqui, textos ali, e nada disso adianta. Claro que nada disso adianta. Porque você lê, relê e não te atende. O calendário e a programação, ela vai te ajudar você a organizar muito bem o seu espaço de estudo. Bom, se hoje eu preciso, o meu reforço é aula de química, eu vou precisar de uma tabela periódica. Então, na quinta-feira eu estudo química, preciso de uma tabela periódica. Então eu já preciso ter ela dentro do meu espaço. Olho no meu calendário um dia antes. O que eu preciso para estudar aquela matéria? Na sexta-feira eu vou estudar filosofia. Tudo bem. O que você precisa para estudar? Qual o pensador que você escolheu? Qual o período que você escolheu? Eu escolhi o período da Idade Média. Vamos falar de Agostinho de Hipona, tá lá, o professor vai falar de Tomás de Aquino. Ok, tem algum texto que o professor pediu? Alguma atividade?
que eu não entendi? É isso, que você tem que ir pensando aos poucos para ir te ajudando a você não perder tempo. Sem programação, sem uma rota, você vai perdendo tempo, e aí não vai render o seu estudo. Não rendendo o seu estudo, vai acontecer o que com você? Talvez vocês conheçam algumas pessoas que fazem isso, ou várias, talvez da sua sala, ou até mesmo você. Você já conheceu aquela simples figura que para tudo e qualquer problema, ela sempre tem uma desculpa? É porque eu me atrasei, sabe? Porque o ônibus estava cheio, o ônibus atrasou. Poxa, hoje não deu para mim fazer tal coisa com você, tinha combinado, mas aí minha mãe chegou e eu dormi e acabei, não estava legal. Ela sempre vai te dar uma desculpa. Ela sempre vai jogando as coisas para frente. Existe até uma palavra que a gente usa, né? Que eu acho que muitos de vocês já até ouviram falar dessa palavra e tudo mais, que é prostagnar as coisas. Quando a gente vai prostagnando as coisas, ou seja, sempre a gente vai adiando as coisas, vai deixando sempre para mais para frente. Hoje eu até queria estudar para filosofia, mas hoje eu não tô afim. Hoje eu não tô legal. Então vou estagnar, vou deixar as coisas um pouquinho para frente, e aí depois eu vejo como eu faço. Eu deixo. Depois eu resolvo. Depois eu me entendo lá com o professor, eu dou uma desculpa para ele, lembra da pessoa que dá desculpa para tudo, né? Eu dou uma desculpa, falo que o meu cachorro comeu o trabalho, né? Que o meu cachorro comeu a atividade e por aí vai. E aí a gente não avança, simplesmente no estudo. A gente vai ficando cada vez estacionado, vai vendo a vida cada vez mais parada, mais distante, estou me distanciando de propósito. E aí quando a gente se dá conta, todo aquele planejamento que a gente já tinha falado do começo se torna uma coisa vã, se torna uma coisa desnecessária. Então a gente precisa começar a pensar quais são as nossas metas, o que eu quero, para que vai me servir a organização de estudos nesse semestre. Eu sempre vou bater nessa tecla. Sei que é chato, sei que é impetulante da minha parte a gente ficar falando dessas coisas, né? Mas se você não tem uma meta, para quem teve as primeiras aulas comigo em sala de aula sabe, eu sempre uso uma frase do Pequeno Príncipe, que onde diz, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é um diálogo entre o Pequeno Príncipe e o gato. E aí o gato pergunta para o Pequeno Príncipe, mas perdão, tô confundindo os personagens. Pequeno Príncipe não, Alice no País das Maravilhas. A Alice, o gato pergunta para Alice, né? Para onde você quer ir? Qualquer caminho serve. Qualquer direção que você me der, tá tranquilo. E aí ele diz essa fatídica frase que vai dizer, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que eu quero? Quero tirar boas notas no Enem. Pretendo entrar numa faculdade pública nos próximos anos. O que o estudo
requer para mim? O que eu estou buscando o estudo? Olha a minha cola voando. O que eu estou buscando com esse estudo? O que esse estudo pode acrescentar na minha vida? Talvez você me responda, professor, não acrescenta em nada. Será mesmo? Já parou para pensar que ele te acrescenta muito e muitas vezes a gente não se dá conta como ele pode acrescentar em nossas vidas? Será que muitas vezes a gente não entende ou mesmo deixa as coisas irem tomando as formas, né? Quando eu falo de organizar as coisas, separar caneta, separar caderno, separar o livro, separar todos os materiais, é justamente para a gente não ficar nisso, a gente não ficar perdendo tempo e sempre adiando, porque se você vai deixando as coisas para depois, as coisas vão perdendo sentido, perdendo sentido, perdendo sentido, perdendo sentido, perdendo sentido. E quando você vê, quando você se der conta melhor, né? Você já parou de fazer essas coisas, as coisas que eram necessárias fazer, ou você delegou a responsabilidade para outras pessoas fazerem em seu lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com os caminhos que vamos escolher. Pensa comigo aí. O que é importante para mim? O que eu quero? Quais são os meus objetivos? Pensa comigo, vamos lá. E aí você pensou, ou melhor, pensou mesmo de verdade quais são seus objetivos, metas, o que você quer conquistar através do estudo? Não vou usar minha história de vida, meu exemplo de vida, porque isso eu já até contei praticamente em todas as salas que eu entrei. Contei um pouco como fui, de como eu era disciplinado, e o estudo alterou ou mexeu praticamente na minha vida. Isso, hoje eu sou uma pessoa que defendo 100% o estudo. Se você perguntar para mim assim, professor, é necessário eu estudar todos os dias? Não é necessário você estudar todos os dias. Ó, lembra da garrafinha d'água que eu falei? Peraí. É necessário eu estudar todos os dias? Não. É necessário eu ler todos os dias sobre química quando eu tenho dúvidas sobre química? Não, porque senão você vai ficar louco e não um aluno 10 em química. O que eu te recomendo é: não gosto de química. Ok, então tá bom. Como eu vou fazer para, afinal, gostar da matéria que está me dando? Não gosto, porém eu preciso aprender. Se eu não quero aprender para minha vida, pelo menos eu preciso aprender para poder passar de ano, vamos usar assim. Tá. Como eu vou usar? Como eu vou fazer? Só há um jeito de você fazer. Buscando fontes, metodologias, outros jeitos. Talvez o jeito que aquele professor explica. E olha, estou falando de química justamente sem saber quem é a professora de química. Porque como eu já falei para vários alunos, muitos dos professores aqui ainda nem sei quem são. Falando de química também, porque eu sei que eu estou na área de humanas, eu sei que é difícil tanto a química como a matemática. Você pode traduzir isso em matemática, que é a minha área. Como é difícil. Pensa comigo.
Como eu vou fazer para gostar de química? Vamos na química. Bom, assisti uma série lá, Breaking Bad, e aprender alguma coisa? Pode. Posso assistir The Big Bang, a teoria lá, para poder ver alguns cálculos lá? Pode, tranquilo. Ou você pode ver outros professores no YouTube falando daquele mesmo assunto que você não consegue aprender na escola. Tá errado, professor? Não. Se aquela outra metodologia, aquele outro jeito te faz entender, ótimo. Vá por esse caminho. Mas tenha claro, eu tenho a dificuldade, eu preciso aprender. Como eu vou aprender? Que maneira? Quais livros eu posso até usar para fazer que o meu aprendizado flua positivamente? Então, olha, eu preciso aprender equação de segundo grau, vamos voltar na matemática, porque o professor Alessandro vai dar a equação de segundo grau daqui 2 semanas. Eu vi lá na apostilinha lá, tá lá a equação de segundo grau, né? Ou a relação de grandezas, regra simples de 3, meu Deus do céu, tá lá na apostila, meu Deus. Sei que eu tô gravando um vídeo pro segundo ano, mas eu sei que muitas vezes não tá claro essas concepções na minha cabeça. Meu Deus, o que eu faço? Vá buscar. Professor, mas você falou para mim evitar distração. Se eu ligar o YouTube, eu não vou ver sobre regra de 3. Eu vou acabar entrando no canal do YouTuber que eu gosto. Eu vou acabar me distraindo com outros vídeos. Não entra no YouTube. Esse é seu ponto fraco? Ok? Tem outras maneiras? Claro que tem. Vá na biblioteca da escola, pesquise outros livros, use outros artifícios. Se o YouTube é uma coisa que vai te atrapalhar, ok, então não use o YouTube. O YouTube é meu ponto fraco, tá bom. Use livro, use o colega da sala, sabe aquele colega que tira 10, vou falar que tira 12 até, que muitas vezes é mais inteligente, né? Porque sempre tem um ou outro que consegue comprar. Chega nele e fala, fulaninho, chega aqui, te dou até um bombom se você me ensinar esta fórmula aqui. Se você me ensinar esse exercício aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, te dou um bombom depois. Ou, né, geralmente quem não gosta de cálculos é muito bom em humanas, né? Olha, você é ótimo aqui na matemática, então eu troco com você. Você me ensina essa equação e eu te ensino essa aqui, ó. Essa parte aqui de português. Te ensino essa parte aqui de geografia. Te ensino essa parte de história. E aí você faz uma troca de conhecimentos. Pode se montar grupos de estudo? Pode. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre grupo de estudos. Ter uma maneira de se fazer que vai agregar muito mais valor, do que às vezes você não vai fazer um grupo de estudo só você e só o sabichão, não. Você pode colocar até aquelas que tem mais dificuldade em outras matérias, porque eles acabam agregando em outros conhecimentos. Feito isso, estou te dando várias estratégias que vai surgindo na minha cabeça. Eu até estou fugindo do roteiro já, que o objetivo aqui é só montar a questão do material, a organização do seu material. Mas ainda voltando lá, pode montar um grupo de estudos, maneiras eficazes, buscar metodologias que te façam aprender. Todo conhecimento é válido para a vida. Uma hora você vai precisar desse conhecimento.
guarda isso com você. Isso foi uma lição que eu demorei muito, mas muito mesmo para aprender na minha vida. Seguindo, vamos voltar agora na organização dos materiais lá. Fiz toda essa volta. Vamos voltar lá. Falando da organização dos materiais. Se você não tiver uma organização, olha aqui, ó, preciso desse relógio para aula de física, estou usando bem genericamente. Preciso desse fone para aula de filosofia. Preciso desse fone aqui, ó, Bluetooth na minha orelha para aula de filosofia. Preciso da garrafinha de água. Obviamente não são materiais escolares, mas é o que eu tenho próximo a mim nesse momento. Faltou a organização dos materiais que eu tenho. Então eu preciso deles. Se eu não tiver esperto, o que vai gerar em mim? Vai gerar um retrabalho. Como a própria palavra vai dizer, não precisa de muita explicação. Retrabalho é fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes for necessário, a mesma coisa. Vou tirar até o fone aqui, ó. O retrabalho só vai te gerar o quê? Canseira. Canseira, porque, pensa bem, você tem que fazer a mesma atividade 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes a mesma atividade. Imagina eu te dar uma lista de exercícios de matemática e aí eu falar pra você assim, tá bom, corrigido, você errou A, B, C, a D, a E e a F, faça de novo. Aí você vai lá, faz de novo, A, B, C, D, E, F, G. Aí fala, olha, de novo, você errou, faz de novo. Quando chegar na 4ª vez, de 2, 1, ou você vai fazer, porque você é uma pessoa bem paciente, bem calma, ou você vai me mandar pra casa do chapéu. Eu não posso falar a palavra que eu pensei aqui, mas você sabe muito bem o que eu pensei. Ou vai simplesmente desanimar. O retrabalho, ele é uma forma de desanimar a gente. Eu só beber água aqui. Vamos lá. Retrabalho é refazer tudo de novo. E refazer tudo de novo é muito chato. Você deve imaginar o quão chato é fazer tudo de novo. Você não gostaria de lavar a louça 2, 3 vezes do almoço novamente. Sua mãe chega lá e fala, olha, essa panela aqui não está bem limpa. Faz de novo. Esse prato que você lavou, olha esse copo, né? Imagina aí comigo. Olha esse copo, como ainda está sujo. Meu Deus, olha a beirada desse copo. Nossa, você lavou isso aqui? Provavelmente quem já lavou louça para mãe alguma vez já aconteceu isso, por isso que eu falei da louça, né? Então a gente vai se cobrar e vai ser cobrado pelas pessoas. E com o estudo é a mesma coisa, porém vai desanimando. Tenho certeza que, lembra lá do exemplo da matemática, fiz uma vez o exercício, fui lá, fiz 2 vezes, fui lá, fiz a 3ª vez, fui lá, fiz a 4ª vez. Na 4ª vez você vai falar, ou o professor, ele é muito chato, ou eu sou muito burro. Dito e feito, né? Ou o professor é chato demais, ou eu sou muito burro, ou eu não estou sabendo fazer a coisa.
isso que eu tô até virando a folha assim para vocês entenderem. É um retrabalho. Se eu virar a folha aqui, fala, não, tá no lado errado, meu Deus. Deixa eu virar aqui de novo que eu preciso gravar. Não, não é esse lado. É esse lado. Não, é esse lado. Isso é um retrabalho. Por mais simples que seja. Se eu virar a folha, desvirar a folha, virar para cá, virar para lá, isso se torna um retrabalho. E para quem tá vendo, ou para quem tá fazendo, no meu caso eu, se torna insuportável. Porque você tá vendo virar a folha e fala, pô, para essa folha aí, meu amigo. Né? Tá achando que isso é o que? Você é o jornalista agora da Globo agora? Não é. Retrabalho é isso. Retrabalho é refazer novamente uma tarefa que deveria ter sido feita. Um outro ponto que a gente precisa trabalhar aqui, que é importante a gente trabalhar, é a questão do... Quando a gente fala de organização, tanto pessoal como material, a gente está falando de um único ponto agora, do esquecimento. Esquecer, todos nós somos suscetíveis. Eu posso, sei lá, hoje não aconteceu, senão não estaria dando esse exemplo. Vou gravar o vídeo da orientação de estudo, poxa, esqueci meu fone de Bluetooth. Caramba, como que eu vou conseguir gravar? Então vou ter que gravar amanhã. Suscetível a erro, suscetível a esquecimento, eu sou. Por quê? Porque eu não sou uma super máquina. Eu não sou um super robô programado lá pela Apple, pela Microsoft, pela empresa que você imaginou de tecnologia, pela Tesla. Enfim, eu não sou um super robô. Eu sou um super humano. Ou, melhor, não sou um super humano. Eu sou um humano. Eu não sou um super humano. Muitas pessoas falam, não, deixa comigo. Deixa aqui, porque comigo não tem erro. Eu não esqueço. E blá, 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 blá. Esse é o problema. Muitas vezes a gente tem que aceitar as nossas limitações. Então, esquecimento. Esqueci de estudar. Puxa, marquei que... Lembra que a gente combinou lá da questão do estudo? Toda segunda, quarta e sexta eu estudo. Eu sempre falo das 3 às 6, porque é um longo período. Se você está começando a estudar agora, nunca fez uma orientação de estudo, nunca se orientou, você vai pegar, estudar. Segunda estudo meia hora, quarta estudo meia hora, sexta estudo meia hora. E assim, aí vai aumentando, né? Meia hora na segunda, quarta agora eu já consigo estudar 45 minutos, sexta eu já consigo estudar 1 hora. Na outra semana, eu acho que eu consigo estudar 1 hora ainda, tá bom? Na quarta eu vou estudar 1h30, ó que legal. Mas eu vou manter 1h30 por um período ainda de 2 semanas. Tem problema? Não tem. Aí você vai aumentando o seu nível de estudo. Por isso que eu sempre falo em 3 horas. 3 horas é o nível ideal. Não se deve passar mais de 3 horas de estudo. Não, porque fisicamente sua mente se cansa. Se você pegar um livro para ler, vou jogar sempre na minha área, sempre no meu campo, pegar um livro de Platão, pegar a República de Platão, ele escreveu mais ou menos uns 12 capítulos nesse livro. Pega a República de Platão, vou ler a República de Platão, são 500 e tantas páginas, vou ler 3 horas por dia a República de Platão. Vou ler. Leio na segunda, leio na terça, leio na quarta, leio na sexta, leio no sábado. Na outra semana, terminei a República de Platão. Aí eu pergunto para você, qual a mensagem principal do livro da República de Platão? Aí você vai me dizer, não lembro. Por quê? Porque você superaqueceu a sua cabeça com muito tempo de estudo. Esqueci de estudar. Poxa, hoje era meu dia.
Hoje era o dia que eu tinha que estudar filosofia. Ah, e eu esqueci. Não deu tempo. Ocorreu um imprevisto. Não tem problema. Vou compensar? Então, hoje era sexta, não estudei filosofia. Então quer dizer que sábado eu vou estudar? Não. Tranquilo, aproveita o final de semana, descansa a mente. Ah, professor, mas eu descansei na sexta. Não tem problema. Vai devagar. Vai dentro do seu limite. Dentro da sua capacidade. Ah, mas eu programei que eu vou estudar todos os dias, mas em menor tempo. Todos os dias eu estudo meia hora. Ok, tem algum problema? Não. Mas eu programei que todo sábado e domingo eu não estudo. Eu estudo de segunda a sexta, meia hora. Quer dizer que se eu esqueci na sexta, eu tenho que estudar no sábado? Não, não tenho que estudar no sábado. Poxa, professor, mas então o que o senhor está dizendo está confuso. Não, o que eu estou dizendo é para você não se puna pelo seu esquecimento. Esquecer acontece. Por isso é importante a gente ter todos esses passos que a gente já falou desde o início da organização. Por isso é importante a gente se organizar antes. Lembra do calendário de mesa, colocar lá. Noite anterior eu olho. Amanhã é dia de estudar geografia. Segunda-feira, na terça é dia de estudar geografia. Na quarta eu vou estudar história. Na quinta eu vou estudar matemática. Na sexta, na filosofia. Na outra semana, na segunda, eu estudo física. Na terça, eu estudo química. Na quarta, eu estudo português, assim por diante. Você vai mudando. Você vai melhorando seus pontos. Professor, eu sou feríssima em português. Preciso estudar? Não. Tá tranquilo. Você é fera? Então, fique em paz. Estuda só o que você precisa melhorar. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para deixar nesse vídeo de hoje sobre a questão da organização dos materiais. Vou até virar a folha aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci nada. É isso. Bons estudos. Comenta lá. Fale do vídeo. Tem dúvida? Vou deixar uma atividade, claro, para vocês, para ajudar, para acrescentar um pouco mais, tá bom? Mas a gente vai se falando. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição aqui na escola. Me procure. Um forte abraço e até mais. Tchau.